tal um escritório à beira-mar, um refúgio montanhoso como local de trabalho? O sonho de muita gente já é realidade para várias pessoas. É cada vez maior o número de trabalhadores que conseguem exercer a profissão de onde quiser, sem a necessidade de estar em um ambiente fixo. São chamados nômades digitais. Com a pandemia, muitas empresas adotaram como padrão o trabalho à distância. E vários países aproveitaram o embalo para adaptar as leis dos viajantes profissionais e até criaram programas de incentivo. Além dos atrativos turísticos, a velocidade na conexão de internet e o preço do aluguel estão entre os critérios desses profissionais na hora da escolha do país estrangeiro. A Patrícia está em Tulum, no México, e conta pra gente como é viver e trabalhar num dos principais destinos dos turistas no Caribe mexicano. É com você, Patrícia. Eu sou psicóloga de formação, consultora de carreira e trabalho na área de RH há 11 anos. E sou coordenadora, numa empresa para Brasília, no Brasil, enfim. Como eu trabalho 100% remoto, isso acabou me permitindo fazer as viagens. Essa empresa ela tem 3 modelos de trabalho, tanto o presencial, o 100% presencial, quem precisa estar lá, o híbrido, quem pode ficar alguns dias em casa, alguns dias tem que ir para o escritório, e o 100% remoto, que é o meu caso. Para vocês terem uma ideia, hoje eu trabalho 100% para o Brasil, então até a minha consultoria, que é um trabalho PJ, é para o Brasil, eu pago os impostos de lá, enfim, eu tenho MEI, e eu faço parte do quadro de funcionários com uma contratação CLT. Então, eu tenho todos os benefícios de todo mundo, eu tenho auxílio home office, mas alguns eu não consigo usar porque eu estou fora do país, Como, por exemplo, vale alimentação, vale refeição, e aí eu deixei acumular, enfim, mas, por exemplo, o plano de saúde eu posso usar estando viajando porque ele tem cobertura internacional. Então, é só para vocês terem uma ideia a respeito disso. E no trabalho remoto, a gente trabalha muito mais por entrega do que por horas de trabalho. Eu tenho sim os horários que eu preciso estar disponível para a empresa, aquele clássico horário comercial, entre 8 e 7 da noite, mas eu cumpro aí 8 às 18 geralmente. Só que a empresa entende o meu fuso horário, eu estou a 2 horas de diferença do Brasil, na verdade eu começo a trabalhar mais cedo, então enquanto é 6 da manhã no México, são 8 horas no Brasil. E aí eu gosto mesmo, isso foi até um dos motivos que eu vim para o México, porque eu gosto de começar a trabalhar cedo, então foi fácil para mim. E a gente trabalha muito por entrega, Então, com o meu time, assim, o time que responde a mim, como o time que eu faço parte, a minha gestora, nós temos combinados, nós temos uma disponibilidade, mas é muito mais por entrega que nós combinamos. E para falar sobre esse assunto, convidamos a advogada de Direito do Trabalho, Simoni Braga. Doutora Simoni, seja muito bem-vinda ao Como Funciona Aí. E eu já começo perguntando, a gente viu aí a Patrícia falando que trabalha com carteira assinada, mora agora no México. Agora, e o trabalhador nômade que trabalha para uma empresa que é de fora do Brasil, por exemplo? Valem as leis brasileiras para ele também? O simples fato de ser um brasileiro por si não atrai a aplicabilidade da norma trabalhista vigente no país. Vale destacar, inclusive, que o formato de anotação em carteira de trabalho é um regramento típico da norma trabalhista brasileira. Pois bem, à luz do direito do trabalho brasileiro, é importante destacar que a contratação de profissionais à distância não retira a obrigatoriedade de cumprimento de normas trabalhistas, o que foi muito bem ilustrado pela história da Patrícia, em que ela fala de todos os benefícios que estão postos na sua contratação e que foram aí pactuados para a relação, em que pese ser uma relação 100% remota, em que ela não tem qualquer contato presencial com a sua empregadora no Brasil. Tá? Então, aí várias foram as condições desse contrato de trabalho que foram aí pactuadas, apesar da profissional não residir no país e estar no México, como foi por ela relatado. Existe uma lei, a Lei Mendes Júnior, de 1982, o tema em que pese recente, ele se busca de legislações já existentes,
aborda a situação de profissional cujo contrato foi celebrado em solo brasileiro, mas executado no exterior. No caso, ter uma empregadora aqui que contrata essa mão de obra em qualquer outro lugar. Essa norma garante aos empregados brasileiros contratados no Brasil ou transferidos para prestar serviço numa outra localidade no exterior, a aplicação da legislação brasileira de proteção ao trabalho e naquilo que não for incompatível com o disposto nessa lei, prevalecendo sempre a norma mais benéfica para o trabalhador brasileiro. Então, de fato, no caso da Patrícia, por se tratar de uma trabalhadora contratada por uma empresa brasileira, ela tem aí, ela está sob a égide da legislação trabalhista brasileira, diferente de, no caso da hipótese de uma contratação por uma empresa estrangeira, estando numa localidade diversa aqui do Brasil. Agora, nesses casos de nômades digitais, a empresa pode exigir, por exemplo, uma carga horária, aquele cumprimento do expediente, como ela até estava falando, ou pode ser por entrega, por exemplo? A pandemia da Covid-19 veio e trouxe o protagonismo dessa modalidade, desse regime designado de teletrabalho, sobretudo em razão dessa necessidade de a gente se manter produtivo, da cadeia produtiva estar ativa, ainda que em isolamento, o que acelerou o surgimento de novos contornos da relação de trabalho, como o caso dos nômades digitais. Vale destacar que, de acordo com a norma brasileira, considera-se teletrabalho a prestação de serviço preponderantemente fora das dependências do empregador, com a utilização de meios telemáticos de informação e comunicação, que, por sua natureza, não constituem-se por si como um trabalho externo. O comparecimento, inclusive, à empresa não vai descartar, né, a hipótese do teletrabalho. Acho que é importante mencionar isso, como no caso da Patrícia, que é 100% remota. Recentemente, em setembro, nós tivemos uma medida provisória 1108, que foi convertida em lei, restringindo a hipótese da contratação por tarefa ou produção, que é justamente o questionamento que você me fez. Então, as empresas que adotam o teletrabalho deverão adequar-se a essa nova redação. Embora seja possível o formato de contratação por produtividade com definição de jornada, será devido o pagamento, por exemplo, das horas extras, na hipótese de extrapolação da jornada que foi contratualmente estabelecida com esse trabalhador. Em termos práticos, se eu contratei a Patrícia, vou utilizar aqui como um exemplo, como uma situação hipotética, contratei a Patrícia para trabalhar de forma por tarefa ou produtividade e passo a controlar concomitante à sua jornada, e essa jornada ela é extrapolada, gera a Patrícia o direito de receber por essas horas que foram dispensadas para além daquilo que foi pactuado contratualmente com esse trabalhador. Vamos voltar para o México. A Patrícia vai dar agora algumas dicas para quem está pensando em trilhar os mesmos caminhos dos nômades digitais. Eu lembro que uma das coisas que mais me marcaram quando eu fui estudar sobre trabalho remoto não deixe a pessoa dar falta da sua presença. Então, gente, não é só pegar um computador e abrir. Eu entendi isso. É muito importante que eu entenda as ferramentas de trabalho. Então, o Zoom, o Meeting, o que eu posso usar que substituiria eu estar presente numa reunião desenhando num quadro. Então, hoje eu tenho uma lista de ferramentas que eu posso usar. É muito importante que quando eu viajo, além de pensar na hospedagem, no que eu quero fazer, também na estação de trabalho, se o Wi-Fi é muito bom, senão eu vou ter que pagar a parte, né? E isso ajuda muito a encontrar destinos que já tenham nômades digitais. Eu costumo trabalhar em Playa del Carmen, nos cafés, eu adoro trabalhar nos cafés, assim como às vezes eu vou para um condomínio que é aberto, é muito comum as pessoas irem para um rooftop que tem lá em vários lugares, né? E aí é um rooftop com piscina, você pode ficar lá, tem cadeirinhas confortáveis como essa que eu tô agora, uma boa vista, e eu gosto de trabalhar desses lugares, né? Então tem lugares que tem uma biblioteca, enfim. E isso tudo morando pertinho, de 5 a 10 minutos da praia. Essa foi minha história de amor em escolher o México. Então, assim, tô morrendo de calor aqui. O México é um lugar que faz calor o tempo todo, aqui na região de Cancún. Então, eu cheguei, assim que eu cheguei em junho, eu fui para a cidade do México conhecer, passei frio lá, mas foi muito legal, aquela vibe cidade grande mesmo. E em julho, eu vim para Cancún, diretamente para Playa del Carmen.
De lá para cá, eu faço algumas viagens, né? Então eu vou para já fui para Isla Mujeres, já visitei algumas outras ilhas, já passei um tempo em Cancún, agora eu tô em Tulum. Semana que vem eu vou para um lugar chamado Bacalar, que é um pueblo aqui. E eu amo esse estilo de vida, de calor. Eu tô sempre de biquíni, com roupa fresquinha. Então combina muito comigo. E é muito interessante que a gente escolha destinos que combinam com a gente. Eu não tenho o visto de nômade digital. Na verdade, não sei exatamente como funciona, tá? Então eu comecei o nomadismo quando eu fui para a África do Sul no ano passado. Então é bem recente. Mas como eu gosto de lidar, eu prefiro passar tempos e tempos em algum lugar. E geralmente é o período que dura o visto de turista. Então eu fiquei na África do Sul com visto de turista que durou 3 meses. No México eu posso ficar 6, mas eu vou ficar 5. E assim eu vou passar por outros lugares. Para mim é uma ótima possibilidade, porque eu quero mesmo ficar pouco tempo em alguns lugares. Se isso mudar em algum momento eu vou pesquisar e por aí vai. Mas como eu trabalho para o Brasil, não tenho interesse agora de trabalhar nos lugares que eu tiver. Então prefiro continuar assim, né? Com esse tipo de viagens. Doutora Simoni, a gente viu a Patrícia contando como é a vida dela de turista e de trabalhadora. A empresa pode exigir do trabalhador nômade essa estrutura para desempenhar as atividades dela? Sim, todas essas condições serão negociadas no formato da contratação, como a boa internet, o ambiente, o local, tudo isso será pactuado e estabelecido no contrato de trabalho na forma como dispõe a CLT. Vale ressaltar que, mesmo sendo um trabalho à distância, é necessário que essa modalidade seja previamente ajustada entre empregado e empregador, mediante um contrato escrito, contemplando as atividades que serão desenvolvidas. O nomadismo, como foi a expressão utilizada pela Patrícia, ele não dispensa, em que pese esse improviso, um dia em cada local, uma semana em cada local, ele não dispensa a formalidade típica da relação de trabalho. Então, é fundamental que se tenha um contrato com o objeto, as condições, a forma de remuneração, férias, o direito à desconexão, especialmente o direito à desconexão, porque a gente sabe a quantidade de problemas e saúde, a parte de saúde mental, como que também isso veio ao protagonismo por conta desse trabalho remoto, né, a necessidade das empresas compreenderem o direito do trabalhador de se desconectar, não é o fato dele estar com o trabalho na palma da mão, é exemplo de um celular ou de um notebook, que ele prestará 24 horas full time no trabalho. E essas despesas com internet, por exemplo, elas podem ser pactuadas no contrato como um auxílio da empresa ao trabalhador? Perfeitamente. Todas essas condições, como custo com energia, eventual custo com alimentação, eventual custo com a internet, com os equipamentos, com o computador, com o celular, todos esses custos envolvidos, eles devem estar nesse grande plexo dessa contratação. E a recomendação é que isso se dê no momento da contratação. Esse profissional procure saber como que essa empresa vai lidar com todas essas capitulações, todos esses temas, para que isso não se torne uma situação, um entrave já no processo após a contratação, em que esse trabalhador se vê numa situação em que precisa, por exemplo, de um custeio voltado para a utilização de uma energia ou de uma internet e que a empresa não está fornecendo. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos já. O Como Funciona Aí está de volta e você já viu como a Patrícia vive e trabalha no México como nômade digital. Agora nós vamos para a Turquia. O Fernando está em Istambul e mostra pra gente como concilia a rotina de trabalho com a vida de turista. Fernando, conta pra gente como funciona aí. Eu sou Fernando Canares, que sou nômade digital desde 2015 e eu acabei de chegar aqui na Turquia, mais um país que eu exploro como nômade. Eu acabei de chegar inclusive de Dubai, uma cidade no qual eu tenho visto de nômade digital.
E eu resolvi virar nômade digital há 7 anos atrás, quando eu trabalhava como CLT, trabalhava numa agência digital, mas eu não gostava muito da minha rotina de trabalho. Eu gostava muito de viajar e eu queria muito poder ter a liberdade de poder trabalhar e viajar, poder fazer as coisas, explorar com mais liberdade. E foi aí que eu conheci essa coisa chamada nomadismo digital, a qual me permitia poder trabalhar remotamente e ao mesmo tempo poder explorar todos os lugares do mundo. Foi aí que eu resolvi largar minha carreira, a minha carteira assinada, CLT, para, enfim, investir no meu negócio, abrir uma consultoria em marketing digital, que era uma coisa que eu já fazia. E atualmente eu sigo trabalhando com marketing digital, que é o que me dá dinheiro, que me possibilita poder trabalhar de qualquer lugar do mundo. Como que funciona tudo isso? Como é que eu consigo manter tudo isso? Então hoje eu tenho uma empresa no Brasil que atende empresas brasileiras, clientes brasileiros. Então toda a minha operação, minha estrutura está no Brasil. Eu tenho uma empresa, eu emito nota, eu declaro imposto de renda, tudo no Brasil. E eu acabo mandando dinheiro para fora do Brasil para poder explorar, poder ir para os lugares e poder, enfim, conhecer os lugares que eu quero. Como eu ganho dinheiro no Brasil, e diferentemente dos nômades que acabam ganhando em dólar e euro, eu acabo tendo que escolher entre alguns países mais caros e mais baratos. Então, por exemplo, eu passei uma temporada em Dubai e agora eu estou passando uma temporada aqui na Turquia, que tem um custo de vida muito mais barato. Então eu consigo ter um custo de vida mais barato para economizar dinheiro para depois ir para alguns países, inclusive, mais caros. Voltamos a falar sobre esse assunto com a advogada de Direito do Trabalho, Simoni Braga. Doutora Simoni, quais os destinos aí preferidos dos nômades digitais atualmente e por quê? Como exemplo, a Estônia, o primeiro país a adotar uma legislação específica para que estrangeiros possam trabalhar a partir de seu território, possibilitou a concessão de visto temporário a esses profissionais que residem naquele local, mas trabalham para outros países. O Caribe também seguiu essa iniciativa e já concede visto temporário para estrangeiros que residem à beira-mar e prestam serviços para outras localidades, transpondo assim qualquer fronteira física. Um exemplo nacional, o Rio de Janeiro, seguindo essa tendência, tornou-se, Marina, o hub para nômades digitais. Então, oferece toda uma estrutura, não só física, estrutural, como também sobre o aspecto de mobilidade para esses profissionais que pretendem residir no Rio de Janeiro e prestar serviço para o mundo, né? Então, aí, trazendo como alguns exemplos, Estônia, Caribe, Rio de Janeiro, o exemplo dado, inclusive, como Dubai, são, de fato, locais extremamente procurados, porque possibilitam esse tripé importante como local digitalmente avançado, qualidade de vida e custo-benefício satisfatório. Para o trabalhador desfrutar dessa liberdade toda, ele precisa de uma organização na rotina aí, no expediente dele, né? Certamente. É importante o trabalhador, de forma preventiva, inclusive a contratação, checar a saúde financeira dessa empresa contratante, eventual histórico de não cumprimento das obrigações trabalhistas, alinhamento de todas as condições de trabalho, incluindo remuneração, jornada, benefícios, férias e demais detalhamentos. Por que eu falo férias? Férias não é uma realidade para todas as legislações, né? No Brasil, a gente sabe que contempla o período de descanso, mas isso não é uma realidade para o mundo. Então, é importante que esse trabalhador esteja atento no momento da contratação, da atração, se de fato toda aquela cesta necessária contempla as suas expectativas. Falando especificamente do que você perguntou sobre organização, gestão do tempo é fundamental para o profissional que está no regime do teletrabalho. Lembrando que o direito à desconexão é importante, a gente se fala muito em síndrome de burnout, que é justamente a enfermidade decorrente da ausência dessa desconexão. Então, é fundamental que se tenha assim, uma organização e que se conheça perfeitamente a empresa para a qual está sendo contratado, para que se possa compreender se será, de fato, uma relação de trabalho saudável. Vamos voltar para a Turquia. O Fernando mostra agora como conseguiu autorização para entrar no país e alguns requisitos para ser nômade digital por lá. É com você, Fernando. Do ponto de vista legal, nós nômades, geralmente a gente entra nos países como turista. Isso é uma coisa muito importante, porque se a gente falar que está trabalhando, a gente pode ter problemas com a imigração. E assim, existem duas exceções que a gente pode pensar. A primeira delas é se você for cidadão europeu. Então, se você tiver, por exemplo, cidadania de algum país europeu, você pode ficar na Europa por bastante tempo.
E outros casos, que é o meu caso, por exemplo, você pode ter visto de nômade digital. Então, alguns países, como por exemplo os Emirados, lançaram vistos específicos para nômades digitais. Se você cumprir alguns requisitos especificados por eles, como renda, e ter uma empresa em outro país, você pode conseguir então provar e você pode conseguir esses vistos. No caso de visto de Dubai, por exemplo, eu posso ficar no país, eu posso ficar na cidade ou no país por até um ano, e nesse ano eu posso sair e entrar quantas vezes eu quiser, e basicamente eu posso então ter todos os benefícios, todos os direitos que um residente do país ou que da região tem. E com isso eu consigo então ter uma vida um pouco mais tranquila, porque eu posso entrar legalmente no país, eu posso viver legalmente no país, e uma coisa muito legal destes vistos, especificamente do visto de Dubai, por exemplo, é que eu não preciso, por exemplo, pagar imposto de renda. Como o país, como os Emirados não têm o imposto de renda, eu como residente, eu posso viver lá, posso ter todas as minhas coisas lá, exceto trabalhar lá, mas eu consigo viver lá sem precisar, por exemplo, pagar imposto de renda. E depois de testar essa vida de nômade digital por vários anos, o que eu tenho feito ultimamente é tentado ficar pelo menos entre 1 e 2 meses em cada país. E essa permanência ela depende realmente muito do quanto o visto de turista permite com que eu fique no país. Então tem alguns países que permitem 1, 2, 3 meses. A Turquia, por exemplo, é um país que permite 3 meses. Então eu vou ficar aqui provavelmente entre 1 e 3 meses, e depois provavelmente eu vou passar para o próximo país. E com isso a gente consegue conhecer os países, a gente consegue explorar as cidades e ao mesmo tempo trabalhar. E talvez uma das coisas mais legais do nomadismo digital é justamente isso, que eu consigo ficar numa cidade, consigo ficar, por exemplo, por 1 mês, 2 meses, curtir toda a cidade, trabalhar ao mesmo tempo, em cidades que, por exemplo, um turista iria ficar, sei lá, 7 dias, 5 dias. Então eu consigo explorar tudo isso, consigo ganhar dinheiro, inclusive, quando eu estou viajando, e consigo explorar essas cidades. Doutora Simoni, a gente viu aí o Fernando contando do visto dele, que é de Dubai. Essa é uma tendência, esse visto de nômade digital? E qual que é a diferença do visto dele, de nômade, para um visto de turista? Bom, Marina, a diferença básica entre o visto de nômade digital para o de turista é que este permite uma permanência no país por um período mais longo, mais elastecido. Por exemplo, no Brasil, é permitido ao turista uma permanência máxima de 90 dias. Renovável por igual período. Ao nômade é permitida a permanência por 1 ano, renovável por igual período. A concessão do visto ao nômade possui uma série de exigências, a exemplo de uma renda mínima comprovada, contratação de seguro-saúde e o contrato firmado com o empregador, contrato de trabalho firmado com o empregador. É importante salientar que o visto concedido ao nômade não se confunde com o visto de trabalho. O visto do nômade permite, no caso, que o estrangeiro resida no Brasil para prestar serviço na condição de nômade digital para empresas não situadas no Brasil, isto porque a prestação de serviço por estrangeiros à empresa brasileira exige uma autorização específica do Ministério do Trabalho e Emprego e o visto de residente. Então, só fazendo essa diferença, são 3 institutos distintos, então, porquanto não se confundem quanto à forma e nem quanto à prática, porque, de fato, existem propósitos diferentes. Como a senhora falou, existe aí um novo visto que foi instituído pelo governo brasileiro recentemente. E quais são os requisitos para quem quer ser nômade digital no Brasil? É importante destacar que, em janeiro de 2022, foi publicada a Resolução 45 do Ministério da Justiça, que dispõe sobre a concessão de visto temporário e autorização de residência para imigrantes sem vínculo empregatício no Brasil, cuja atividade profissional possa ser realizada de forma remota. Denominado assim o nômade digital, como a gente colocou, que é aqueles profissionais que estão aí nesse regime do nomadismo, tá? Eu separei aqui alguns requisitos, Marina, que são requisitos objetivos para que esse profissional seja considerado nômade digital sob a égide da legislação brasileira. Então, atuar de forma remota, a primeira delas, laborar mediante a utilização de tecnologia de informação e comunicação e executar no Brasil suas atividades para empregador estrangeiro. Então, esses são os 3 requisitos objetivos da legislação brasileira para se caracterizar o nomadismo, o nômade digital. É importante ressaltar que não será considerado nômade o imigrante que exerce atividade laboral com ou sem vínculo para empregador no Brasil. Ele não está aqui contemplado nessa legislação, nessa resolução 45 do Ministério da Justiça. Nós estamos aqui falando para aquele que presta serviço para empregador estrangeiro. Contemplando essa inovação legislativa aí trazida em janeiro de 2022, em maio agora, nós tivemos o Ministério da Justiça lançando um guia prático de autorização de residência para nômades digitais. Esse guia, extremamente autoexplicativo, muito bem posto, trouxe uma série de regramentos
que podem, inclusive, aí, direcionar eventual estrangeiro que, no caso, queira fazer do Brasil esse hub para a prestação do seu serviço na condição de nômade digital. Então, eu posso destacar aqui 2 documentos importantes para isso. A Resolução 45 e 2, o Guia Prático do Ministério da Justiça sobre o trabalho do nômade digital no Brasil. Doutora Simone Braga, muito obrigada pela entrevista aqui no Como Funciona Aí. E a gente fica por aqui preparando a nossa próxima viagem. Você confere o Como Funciona Aí no site da TV Justiça, no nosso canal no YouTube e também no Instagram. Até a próxima!